Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria estar conversando com você nesta manhã de terça-feira, véspera do nosso jejum. Amanhã, jejum especial, com um tema especial, muito especial. Quero que você já se prepare o seu coração, prepare o fone de ouvido, prepare o aparelho, o celular, para que juntos passemos aí 6 horas refletindo a cada hora em um texto da palavra, em uma reflexão do livro e no áudio. Combinado? Então você e eu temos amanhã um encontro marcado. Eu gostaria de hoje refletir com você no capítulo 27 do livro de 1 Samuel. Capítulo interessante, e eu coloquei como título A Sabedoria de Recuar. Davi, ele, após aquele episódio de ontem, onde ele poupa mais uma vez a vida de Saul, ele tem a compreensão de que ele deveria se afastar dos limites de Israel. E o texto é muito interessante quando ele diz assim: não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim. Davi, ele compreendeu que o melhor local para que ele estivesse até que Saul descansasse era ir para a terra dos filisteus, para a própria terra dos inimigos dele. E ele encontra ali então abrigo próximo aos limites da terra de Canaã, junto com o rei, que ele já havia estado próximo em outros momentos. E assim Saul desiste de ir em busca de Davi. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre esse episódio e eu gostaria de fazer com você uma breve reflexão sobre isso. A sabedoria de recuar. Davi, ele poderia ter insistido e permanecido ali nos limites de Israel, mas assim Saul não o deixaria em paz. Ele continuaria sendo perseguido pelo rei. Afinal, como já vimos, Saul queria mesmo matar Davi de todas as formas, não é mesmo? Então, ele considera as pessoas que estão ao lado dele, as famílias que estão ao lado dele, as suas duas esposas, e ele decide recuar, ir para longe. Pode parecer, aos olhos daquele que é orgulhoso, que essa atitude de Davi foi uma atitude covarde. Fugindo, ele era ungido de Deus, ele poderia ter enfrentado Saul. Ele não matou um gigante? Quem é Saul comparado com um gigante? Mas, amigos, existe muita sabedoria nessa atitude de Davi. Quantas vezes você e eu teimamos em fazer uma coisa da forma errada? Quantas vezes nós insistimos por um caminho que poderíamos ter evitado? Quanta dor você poderia poupar se você recuasse diante de algumas decisões que você tomou? Quantas dores você seria poupado se alguém próximo a você tivesse recuado de uma decisão arbitrária que tomou? Recuar não é desistir. Eu gostaria que você entendesse isso de forma muito clara hoje. Recuar não é desistir. E quando nós recuamos diante de alguma situação na vida, não quer dizer que você esteja abandonando aquilo, mas na verdade existe muita sabedoria em você fazer isso. Quando você e eu recuamos diante de uma situação, nós conseguimos ficar um pouco mais distante dela e olhar de uma forma mais apurada. Nós passamos a ter um ponto de vista diferente, que muitas vezes no calor ali, na proximidade da situação, a gente não consegue enxergar. Então, recuar é um ato de sabedoria nesse aspecto. Quando você recua, você também pode ganhar mais força para dar um salto maior. Muitas vezes o recuar não quer dizer que você é fraco, mas
quer dizer que você está buscando a estratégia certa para você conseguir superar aquele obstáculo, para você vencer aquela situação. Amigos, muitas vezes você e eu fechamos o coração a outras possibilidades e colocamos uma coisa na cabeça, e o problema não é ter um objetivo na cabeça. Isso é muito saudável. O problema é quando nós queremos realizar ou conquistar esse objetivo da forma errada. Esse é o problema. Você pode, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, né? Você pode querer comprar um carro. Só que existem muitas formas de você juntar dinheiro para você comprar um carro. Não existe só uma forma. Você quer restaurar o seu casamento. Existem muitas formas de você restaurar o seu casamento. Você quer ser um cristão mais sincero. Existem muitas formas de você se tornar um cristão sincero. Você quer trazer a sua família para a presença de Deus. Existem inúmeras maneiras de você trazer a sua família para a presença de Deus. Você percebe? Não existe só um caminho, não existe só uma forma de você fazer as coisas. É claro, não estamos falando em relação a princípios, né? Estamos falando em relação a outras coisas. Que princípio só existe uma forma de você obedecê-lo, tá bom? Então, será que hoje você e eu não precisamos, diante de alguma situação, diante de alguma área da vida, recuar assim como Davi recuou? Davi passou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. E durante esse período o Senhor esteve com ele. Davi estava... Era necessário ele passar por esse período de recuo, até para que ele pudesse mais adiante realizar algumas outras coisas para o Senhor. Não foi em vão esse período que ele recuou. Não foi em vão. Ele foi um homem muito produtivo. Ele foi um homem que conseguiu poupar a sua família, poupar os seus homens. E mesmo ele tendo recuado para a terra dos inimigos, ainda assim ele ficava guerreando contra esses inimigos, né? Ele não perdeu a oportunidade. Talvez hoje eu quero convidar você a refletir de forma muito sincera, de forma muito humilde, se você não precisa recuar diante de alguma situação. É interessante nós termos essa perspectiva, meus queridos. Isso não quer dizer que você seja covarde, não quer dizer que você seja fraco, mas que você está tomando o impulso certo. Digo isso contando para você uma história que eu ouvi ontem de um colega. Ele foi pescar e quando eles estavam indo nesse final de semana, eles atravessaram um córrego por uma árvore e aí a avó pescaram lá, né? E agora era hora de voltar. Aí lá vinham eles e ele não queria passar pela árvore porque aonde eles passaram, eles caminharam mais para cima e o lugar de voltar agora era o outro, não era exatamente onde estava o tronco de árvore. Eles viram então um cipó pendurado e os dois amigos deles pegaram o cipó e foram igual Tarzan atravessando, né? Mas ele ficou com dúvida e com medo daquele cipó e ele deu uns 2 passos para trás e fez o cálculo achando que ele conseguiria pular o córrego. E ele, então, naqueles passos que ele deu para trás, ele pulou. O cálculo dele foi errado e ele bateu com o abdômen, né, bem no barranco. E ele ficou sem ar. E ele disse para nós que só não morreu porque a mão dele ficou enganchada em uma raiz. Senão ele teria descido e teria se afogado. Pensando nisso, eu gostaria que você recuasse diante de algumas situações, buscasse a orientação de Deus e permitisse que o seu salto para você dar à frente seja um salto com muita certeza, com muita segurança, para você conseguir transpor todos os obstáculos que você tem pela frente. Tá bom? Um forte abraço para você, ótima terça e amanhã estamos juntos no jejum. Tchau, queridos.